Como vai você? Eu gostaria de falar com você hoje sobre aquilo que o Dr. Viktor Frankl chama de iatrogenia ou neuroses iatrogênicas ou doenças iatrogênicas, que são as doenças criadas, inventadas pelos psicólogos, pelos psiquiatras e pelos médicos, dependendo das ações que eles tomam. Eles criam doenças ao invés de curar às vezes. Às vezes curam, às vezes são muito bons, mas quando são humildes. Quando são humildes. Tá? Agora, quando começam a dizer, eu sou o melhor, I am the best, eu sou o melhor. Né? Não é à toa que eu estou lendo um trabalho de um ex-professor meu do grupo de Palo Alto. Você sabe que eu estudei com o grupo de Palo Alto, né? Tive lá várias vezes e trouxe os participantes, os mais importantes, com exceção do Gregory Bateson, trouxe eles para o Brasil para dar conferências aqui, né? 95, 96, 97, né? Esse povo, né? Aí, né? E o livro mais importante, um dos textos mais importantes que eu li ultimamente, inclusive me lembrando das aulas do Dr. Jay Haley e do Paul Václavic, se chama A Arte de Fracassar como Terapeuta. Quando um psicólogo é muito idiota, um psiquiatra, um psicólogo é muito idiota, ele fica dizendo por aí que ele é o melhor, que ele sabe mais. Sugere isso, né? Porque ele não vai dizer, porque ele é tonto, mas nem tanto, né? E quando ele diz isso, ele fortalece as defesas daquele que está diante dele, né? O paciente diz na sua intimidade assim, é? Se é tão bom assim, então eu vou resistir, eu vou brincar aqui, né? Como às vezes eu me lembro de um alcoólatra que chegou uma vez no meu consultório quando eu era ativo, né? Chegou e deitou lá no divã e falou, doutor, eu estou aqui, agora é com o senhor, faz aí o que o senhor tem que fazer, porque eu já estou aqui, tá bom? Já fiz a minha parte. Né? E eu era considerado um grande terapeuta. E tive que usar a técnica da declaração estratégica da impotência do terapeuta, da Mara Selvini Palazzoli, da Escola de Milão, e dizer que ele não tinha cura, que ele não seria curado. Disse isso diante da família dele. E isso sempre foi um perigo, porque todas as vezes que eu fiz alguma intervenção olímpica assim, eu sabia que o CRP estava de olho, né? Então é complicado. Mas voltando às doenças iatrogênicas, que são as doenças criadas pelos psicólogos, pelos médicos, pelos psiquiatras, elas se baseiam no efeito contrário da luta que nós fazemos contra as doenças, e quando fazemos isso, nós incorremos, com certeza, no mesmo nível daquilo que o Newton, Isaac Newton, definia como terceira lei de Newton, né? Toda vez que eu faço uma força em um sentido, eu tenho em sentido contrário uma força equivalente. Toda vez que eu luto contra alguma coisa, eu construo uma contrapartida, uma resistência, uma reação, né?
vamos explicar um pouco isto. Eu gostaria de usar com você aqui alguma coisa sobre a história do Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann foi o criador da medicina homeopática. Em 1800, ele viajou para os Andes. Por quê? Porque nos Andes, os índios usavam um remédio contra a febre, que eram as pedras de quinino. Pedra de quinino são as pedras que a gente usa para fazer a água tônica. A água tônica é feita de pedra de quinino. Quando eles estavam com febre, eles tomavam chá das pedras de quinino. Né? Você vai ver isso, por exemplo, em algumas novelas de época brasileira, aqui também no Brasil, usava-se as chamadas pedras de quinino. Mas o que o Dr. Samuel Hahnemann descobriu? Descobriu que quando o índio que tomava a pedra de quinino estava realmente com febre, ele tomava a pedra de quinino e a febre desaparecia. Mas quando ele não estava com febre e tomava pedra de quinino, remédio contra a febre, ele ficava com febre, porque o remédio contra a febre criava a febre. Da mesma forma que algumas lutas que nós travamos em algumas situações com os nossos pacientes geram coisas assim. Acabou de acontecer comigo hoje. Eu fui medir pressão, cheguei lá no posto de saúde e fiquei 1 hora lá para medir a pressão. Minha pressão tem estado alta. Né? E o que aconteceu comigo? Eu fiquei com raiva de ficar muito tempo esperando. E o que aconteceu? A minha pressão subiu por causa da minha raiva, por ter ficado esperando tanto tempo. Então, aquela espera alterou o resultado. Compreende? Mas veja você que interessante. O Edward Jenner foi um médico inglês que descobriu as vacinas. E eu tenho um livro sobre vacina, eu não fiz isso à toa, né? Tá lá, esse livro está lá na Amazon. Sobre o Edward Jenner, que descobriu as vacinas. Como que ele descobriu as vacinas? Tinha um grupo de pessoas que ficavam tirando leite das vacas, e as vacas tinham lá a doença da época, né? Varíola, essas coisas. E o Edward Jenner descobriu que as pessoas que viviam tirando leite das vaquinhas, que tinham a tal doença, não ficavam afetados com essa doença, porque eles eram vacinados por causa do contato deles com as vacas infectadas, E o contato dele com as vacas infectadas fazia com que eles não desenvolvessem a tal doença, as tais doenças. Né? Então, Edward Jenner descobriu que quando uma pessoa precisa evitar uma doença, ela precisa, na verdade, receber os vírus dessa doença para que ela se proteja. A palavra vacina, por isso, né, a palavra vacina vem de vaca, sabia? Do latim, vaca com 2 Cs, vaca. A palavra vacina significa vacas, em homenagem à pesquisa do Jenner, né, que na Idade Média descobriu as vacinas. E no Brasil, o Vital Brasil
estudando animais peçonhentos, descobriu o soro antiofídico. O soro antiofídico, quando uma pessoa é picada por uma determinada serpente, por exemplo, é somente o veneno daquela espécie de serpente que a vacina e que faz com que ela continue viva, se é tão grave assim, não é? Então, ele desenvolveu soros antiofídicos. Quando eu sou picado por um escorpião, eu tenho que usar o soro do escorpião. O veneno do escorpião traz a cura contra a picada do escorpião. Com base nisto, estudando essas coisas, um grande ex-professor meu, muito importante, Dr. Milton Erickson, né? Eu estudei não exatamente com ele, porque ele morreu em 1980, 2 anos antes de eu me formar, mas estudei com vários professores da Fundação Erickson, que desenvolveram e usam até hoje a chamada técnica da utilização do Dr. Milton Erickson, onde eu utilizo a doença que o meu paciente me traz para a cura desse paciente. Ok? Da mesma forma que o Vital Brasil usa os soros antiofídicos a partir da serpente ou do escorpião ou do animal peçonhento, da qual alguém é picado, dali é que é tirada a cura. Então não se luta contra, pelo contrário, usa-se aquilo, utiliza-se aquilo em meu benefício. Assim como Edward Jenner, o inventor da vacina, utilizou isso lá atrás, né? O Edward Jenner, o inventor da vacina, vacina que vem da palavra vaca, do latim, porque os retireiros que tiravam leite das vacas não ficavam doentes, porque eles eram vacinados pelo contato deles com as vacas doentes. Ok? Da mesma forma que o Samuel Hahnemann, que foi pesquisar nos Andes e que foi o criador da medicina homeopática, descobriu que as pedras de quinino, quando curam febre, se tomadas por uma pessoa que não está com febre, causava a febre. Ok? Daí é que surgiram as técnicas de prescrição de sintoma, symptom prescription, não é? Aquelas técnicas, por exemplo, a técnica que o Dr. Viktor Frankl usa de intenção paradoxal, as técnicas de paradoxação de psicoterapia, que o Milton Erickson e as psicoterapias estratégicas descobriram. E então, eu não preciso lutar contra o sofrimento. Pelo contrário, eu uso o sofrimento, né? Uso o vírus da vaquinha lá para fazer vacina, eu uso a pedra de quinino, eu uso o soro antiofídico, tudo para curar aquilo que eu preciso curar. Ok? E essas são as bases da tese do Dr. Viktor Frankl e também do Milton Erickson, que, embora não tenham sido grandes amigos ao longo da vida, mas trabalharam no sentido mais ou menos na mesma direção, descobriram as chamadas doenças iatrogênicas, que são as doenças causadas pelos psiquiatras, psicólogos, os efeitos colaterais das lutas, né? Que ocorrem nas nossas labutas no dia a dia. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu preciso parar por aqui. Eu sou José Carlos Vitor Gomes, eu sou um psicólogo, filósofo, mas não me orgulho de ser psicólogo, me orgulho de ser filósofo, de ser um ser pensante. Isso me orgulho, sim. Tá? Agradeço muito por você me ouvir e peço que
Reflita sobre isso e entre em contato comigo se você precisar de mais informações.